16 em ponto. O portão metálico cedeu com um suspiro que Ricardo já conhecia como se fosse próprio. Aquele ranger curto, o motor do trilho arrastando uma rotina que para ele vinha carregada de algo quase pessoal. Ele olhou o relógio na parede da cozinha, sentiu a boca secar. O ponteiro passou exatamente pela marca das 4 e do outro lado do vidro da sala, faróis recortaram uma mancha de escuro que era mais do que luz. Era presença. Os convites de casamento permaneceram sobre a mesa. Um monte de envelopes brancos que nos últimos meses haviam se transformado em pequenas acusações silenciosas. Havia dias em que Ricardo pegava um convite só para ter certeza de que ainda era real. O nome dela, o lugar, a data. Tudo certinho. Mulher que sorria de manhã, café que ele levava para a cama nos domingos, frases curtas e ternas num bilhete colado na geladeira, e ao mesmo tempo uma sombra que entrava na garagem todos os dias às 4 da tarde e saía sem explicações. Fernanda não sabia que ele observava. Ela falava ao telefone com a calma de quem passou a vida cuidando de gente, mais com as mãos do que com as palavras. Às vezes, quando ele chegava em casa, encontrava um rastro de ternura. Um cobertor ajeitado sobre o sofá. Um pote com a sopa da noite guardado no canto. Um bilhete com um lembrete. Era um amor prático, sem alarde. Mas Ricardo vinha aprendendo que o amor prático também precisava de confiança. E a confiança era a parte que ele não sabia mais como oferecer. Seu Armando na esquina sempre tinha uma história pronta. Era o tipo de vizinho que sabia o horário de todo mundo e os pequenos hábitos mais íntimos das portas de ferro. Às 4 em ponto, ele disse em voz alta quando Ricardo se encontrou com ele para pegar o correio. Tem um carro preto que aparece todo santo dia na tua garagem. Ninguém vê ninguém sair, mas o carro tá lá. Estranho, rapaz. Estranho demais. O que para a vizinhança era apenas curiosidade virou para Ricardo um martelo. O padrão. 4 horas, carro preto, portão fechado. Repetição que na cabeça dele começava a formar uma história. Ricardo acreditava, com uma convicção aprendida na solidão, que certas feridas nascem por descuido. Ele era órfão por escolha, uma palavra que mais servia de blindagem do que de explicação. Durante anos manteve distância emocional como quem aplica bandagens. Protege-se para não sangrar de novo. Crescer sem um lar que fique é como aprender a viver com uma janela quebrada. Você sabe que o vento entra, e quando ele sopra, fica sempre na atitude de consertar, não de chorar. Foi essa atitude que o levou a ser supervisor de uma fábrica na periferia. A vida dele sendo regulada por turnos, por máquinas, por ordens que não pediam explicações íntimas. No trabalho, som de metal e relógio de ponto abafavam qualquer pensamento que não fosse produtividade, mas quando a chave girava na fechadura da porta de casa, as engrenagens mentais mudavam de marcha. Ele começava a inventariar suspeitas, um habitante doentio dos seus próprios dias. E se? Era uma constante que ele repetia silenciosamente, como uma oração que não confia no objeto de sua devoção. Houve uma tarde em que ele perguntou diretamente, com voz controlada, medindo cada sílaba, se Fernanda recebia visitas. Ela sorriu com a paciência de quem já tinha ouvido perguntas piores na enfermaria, e respondeu que não, que os dias dela eram poucos e que ele devia descansar. Mas nem sempre a paciência é honestidade. Às vezes é apenas um modo de proteger. Nem sempre as pessoas contam tudo porque contar exige exposição. E para Ricardo, exposição era perigo. Foi por causa dessas sombras que ele começou a anotar. Pequenas entradas num caderno gasto. 1403, carro preto 16 horas. 1503, carro preto 16 horas. 1603, carro preto 16 horas. As notas começaram como curiosidade e foram, sem que ele percebesse, se tornando tribunal. Havia algo de obsessivo no ato de listar. Cada registro era uma peça que ele esperava encaixar num quebra-cabeça que justificasse sua inquietação. E no fundo, ele sabia. Tentar encaixar peças é sempre tentar controlar um passado que insiste em reaparecer. As noites traziam lembranças que apertavam o peito como correias. Lembranças de portas se fechando, de malas deixadas no chão, de promessas que desapareceram com a chuva. Ele se lembrava de uma mãe que, quando criança, partira sem endereço, sem explicação. A ausência foi ensinamento cru. Ser forte, não confiar. Não formar laços que pudessem ser rompidos com a mesma facilidade. Essa ausência, entalada como um osso na garganta, era o que transformava um carro preto num sinal capaz de incendiar a casa. Mesmo assim, havia dias em que ele sorria por dentro. Havia rancor e também havia desejo de pertencer. Fernanda tratava dele com uma mistura de firmeza e doçura que o desconcertava. Ela não o invadia com perguntas,
mas sabia intercalar toques de cuidado com pequenas demandas. Você deveria descansar na sexta. Não esquece de avisar o chefe se vai sair. Pequenos gestos que para Ricardo eram simultaneamente conforto e ameaça, porque conforto vinha com a necessidade de corresponder, e corresponder era render-se a uma confiança que ele não sabia honrar. Na rua, seu Armando continuava a notar. Ele tinha uma boca de noticiário e um coração curioso. Eu vi uma senhora sair daquele carro uma vez, contou num tom que pretendia ser casual, mas que fazia Ricardo prender a respiração. Parecia perdida, rapaz. A moça que leva ela fala com ela com jeitinho. Isso me deu a impressão de que, bom, cada um tem sua vida. Palavras intercaladas com propósito. Tudo aquilo só alimentava o fogo. Ricardo começou a achar que toda a cidade participava de uma conspiração silenciosa contra ele, como se todos tivessem combinado guardar algum segredo. Os dias que seguiram foram uma montagem de sons. O tic-tac do relógio na parede, o ronco distante das máquinas da fábrica, o motor de um carro chegando em sincronia com algo mais antigo dentro dele. Ele tentava se distrair com o trabalho, mas a mente era um buraco de vento que puxava tudo para dentro. A cada vez que alguém batia na porta da fábrica pedindo alguma peça, ele via a mesma placa preta dos carros trazer de volta um silêncio gelado. Na noite antes de faltar ao trabalho, Ricardo ficou acordado até tarde. A casa respirava numa paz enganadora. Fernanda dormia com as mãos no lençol, o corpo relaxado ao lado dele. Havia um gesto que ele memorou. Quando ela adormecia, o ombro caía levemente, a face arredondava, e uma paz pequena se instalava no rosto. Ele se apegou a essa imagem como se fosse uma promessa. Amanhã, decidiu, eu vou descobrir. Amanhã eu verei com meus próprios olhos. Na manhã do dia marcado, ele fingiu uma crise na fábrica. O telefone tocou, ele saiu, deu explicações vagas. Às vezes, mentir é menos trabalho do que tentar sentir o que sente. Havia uma justeza em suas desculpas. A fábrica tinha visto homens faltarem por doença. Faltou ele por doença de outro tipo. Voltar para casa cedo foi tão natural quanto respirar. Ele entrou pela porta da frente com a mesma casualidade que usava para permanecer indiferente. Mas por dentro caminhava com as botas de quem vai jurar um confronto. O quarto de hóspedes virou posto de observação. Ricardo escolheu o espaço com a lógica de quem planeja uma emboscada. A janela dava vista direta para a garagem, o corredor era curto, a luz pálida. Ele fechou a porta com cuidado, como se o som pudesse trair sua presença antes do que fosse necessário. Levou um cobertor, uma garrafa de água, um rádio baixo que mal arranhava o silêncio. Sentou-se junto ao vidro e encarou o relógio que ele próprio trouxera do corredor para dentro do quarto. Era simbólico, talvez. Um relógio que marcava o tempo dos dois mundos, o mundo do trabalho e o mundo do lar. Às 15h45, ele já estava imóvel, com os dedos cravados num copo vazio. A rotina que ele esperava se desenrolou com uma precisão que parecia ridícula. Passaram-se minutos como se fossem dedos que batem uma batida única, sempre a mesma. 15h50, 15h55. O céu começava a tingir-se do tom quente de fim de tarde. O cheiro do jantar, distante, trazia até ele memórias da cozinha de infância. Mas eram memórias de uma casa que não o retenha. O silêncio era cortado apenas pelo som do motor que viria. E então, às 16 exatas, o barulho. Primeiro, o arrasto do portão. Depois, o motor. Depois, uma pausa. O carro preto entrou com a facilidade de algo que fazia aquilo há muito tempo. Quando os faróis iluminaram, Ricardo sentiu as entranhas refrear. Ele observou sem respirar. A figura que saiu do carro não foi um homem rápido, nem uma sombra furtiva. Era uma mulher idosa, curvada sobre si mesma, caminhando com passos curtos, como se o chão e suas memórias estivessem em desacordo. Ela usava um casaco gasto, cabelo ralo preso num coque. Era uma presença frágil que, para qualquer observador destituído daquela história inteira, pareceria inofensiva. Mas para Ricardo, a visão lhe trouxe uma sensação incompreensível. Era como se, ao mesmo tempo, seu corpo soubesse e não quisesse admitir o que os olhos viam. Ele reconheceu algo naquela postura, algo que apelava a feridas antigas. Ela não caminhou sozinha. Fernanda apareceu ao lado dela, segura, firme, com as mãos na altura do cotovelo da idosa, orientando. Havia ternura nos gestos, uma paciência que parecia ter sido treinada. A mulher idosa murmurava palavras soltas que não se alinhavam com o chão sob seus pés, como se fosse um navio com o leme perdido. Fernanda falava com voz baixa, compassiva. Devagar, dona... Assim respira, dizia, com um tom que era quase uma canção. Ricardo sentiu o mundo apertar.
A visão de Fernanda guiando aquela mulher fez com que os minutos que ele contara por meses perdessem sentido e, ao mesmo tempo, triggerassem algo que parecia pronto a explodir. A primeira palavra que saiu da boca de Ricardo foi de puro espanto. Quem é ela? A pergunta foi um projétil. A voz dele foi grossa. No corredor, a cozinha até o rádio pareciam ouvir. Fernanda virou-se tão devagar quanto a mulher curvada. O rosto dela carregava uma culpa que não pedia licença. Havia no olhar dela uma tentativa de proteção que falava mais alto do que qualquer justificativa. Ricardo viu pela primeira vez uma fissura no equilíbrio dela, olhos que evitavam os seus por medo do que diziam. Ela precisa de cuidados durante o dia, respondeu Fernanda com firmeza que tentava não ser acusatória. Eu a tirei da pensão onde estava sozinha. Não quis te preocupar antes que eu tivesse tudo certo. As palavras soavam como explicação e ao mesmo tempo como confissão. Ricardo sentiu a colisão das expectativas. Havia nela a culpa, no tom de voz e no gesto de segurar o braço da senhora. A prova de que aquele carro preto às 4 não trazia um amante, mas alguém cuidado. E ainda assim, o coração dele latejava com a sensação de ter sido enganado. Ele saiu do quarto de hóspedes sem conseguir pensar direito. Passos largos, como quem quer atravessar uma margem de rio. As tábuas do piso rangeram sob os pés dele. No corredor, Fernanda ficou parada, o corpo tenso, a face aberta a qualquer posição que ele decidisse adotar. A mulher idosa, sem saber do tumulto emocional que provocava, colocava as mãos nos bolsos do casaco procurando algo que não encontrava. Era uma imagem que doía. Fragilidade sem rancor. Você podia ter me contado, disse Ricardo apenas. Não era acusação nem um pedido. Era mais uma constatação. Podia ter me contado que isso iria acontecer aqui, na minha casa. Fernanda respirou. O som foi curto, rápido. Eu não quis te assustar, confessou. Eu tinha medo da sua reação. Eu achei que se eu arrumasse tudo primeiro você entenderia. A explicação veio como se ela aguardasse a reprovação, como se já esperasse que ele não perdoasse. Havia naquele medo algo de humano, proteção que beira o segredo. Seu Armando apareceu na calçada como se os muros tivessem ouvidos. Ele tinha um sorriso envergonhado que pediu silêncio. Desculpa, rapaz, eu só quis avisar. Pensei que fosse alguém estranho. Achei que devia dizer. Sua presença era uma ponte entre a curiosidade do bairro e o drama que se desenrolava dentro daquela casa. A cidade por um momento parecia observadora silenciosa. A ida até a garagem foi um rito. Ricardo caminhou sabendo de cada centímetro do caminho, como se conhecesse o percurso de cor, mas não a verdade que o esperava. A mulher olhava para as paredes, confundindo a sala com lugares distantes. Quando a luz do sol bateu em sua pele enrugada, o rosto dela pareceu perder a noção do que era rosto e do que era mapa de ontem. Ele encostou a mão no aço do carro preto e sentiu a temperatura do metal. Não era um objeto de traição, era apenas metal. E ainda assim, naquele instante, o carro representava uma linha divisória entre aquilo que ele imaginara e a realidade. A mulher estendeu a mão incerta e Fernanda a segurou sem pressa. Dona Helena. Ela disse com um tom solene, como se aquela apresentação precisasse de cerimônia. O nome atravessou Ricardo como uma corrente elétrica. Helena. A pronúncia fez algo na sua memória virar página. Um nó no peito desatou, não com conforto, mas com uma intensidade que parecia violenta. Havia um som antigo, a voz de uma mãe em fuga, que ele tinha enterrado como quem enterra um objeto valioso demais para ter contato. Ver o nome naquela boca foi como uma prova de que seu passado existia ali, vivo e confuso, ocupando espaço no agora que ele acreditava domesticado. Ele queria recuar. Parte dele queria virar as costas e correr para a fábrica, onde as máquinas esmagavam qualquer possibilidade de sentimento. Mas havia outra parte, menor, que estava paralisada e queria entender. Não havia, até aquele momento, rancor que justificasse a dureza que sentira por anos. Havia só uma coleção de cartas não lidas, perguntas nunca feitas, e agora, diante dos olhos, estava alguém que poderia ter motivos, desculpas, memórias distorcidas por dor. A presença física de Dona Helena quebrava certezas e demandava explicações. Fernanda ergueu o rosto e deixou a história pequena escapar do peito. Ela vive numa pensão perto do centro. Foi quem me contou sobre você. Ela me chamou pelo seu nome, e eu... Não tive coragem de te dizer antes. Achei que se você soubesse, poderia... fugir. As palavras caíram como raspas.
Fugir. A palavra acertou no ponto exato que doía em Ricardo. Abandono. Medo estampado em justificativa. Eu pensei em te proteger de mais uma partida. Ricardo estava dividido. Havia amor por Fernanda e raiva por ela não ter contado. Mas por trás dessa divisão, havia também a possibilidade de que tudo, enfim, tivesse explicação diferente da maldade simples que habitara seus piores pensamentos. A presença de Helena exigia nova leitura da história que ele aprendeu a contar sobre si mesmo. Talvez sua mãe não tivesse partido por escolha maldosa. Talvez, no fundo, a vida dela fosse mais complexa do que aquilo que se transforma em cicatriz. Enquanto a tarde avançava, o carro preto permanecia ali, silencioso, testemunha muda de um encontro que tinha todas as tonalidades do possível e do imprevisível. Pessoas vinham e iam, palavras eram trocadas em vozes que diminuíam conforme a compreensão aumentava. A cena tinha algo de cinematográfico. O portão, o brilho dos faróis, o casaco gasto de Helena, as mãos trêmulas que tentavam segurar memórias soltas como moedas. Ricardo pegou a mão de Helena sem pensar direito. Era um gesto instintivo, como se a pele quente pudesse restituir algum sentido. Ela olhou para ele com olhos marejados, não totalmente perdidos, e murmurou algo que soou como reconhecimento, mas também como procura. "Ricardo?", disse ela. E a entonação vacilou entre a lembrança e a confusão. A pronúncia do nome foi como um selo que reabriu feridas que ele jurou ter cicatrizado. Palavras pequenas se empilharam como blocos ainda por arrumar. Fernanda explicou que ela havia encontrado cartas dentro de um saco, papeizinhos que Helena trazia e guardava como se fossem mapas. Ela sempre dizia que tentou voltar, contou Fernanda num sussurro. Disse que alguém a empurrou para longe. Eu? Não quis te contar porque achei que precisava de prova. A palavra prova foi dita com o peso de alguém que carrega responsabilidade. Ela tinha cuidado, havia pago uma clínica ambulante para sessões diurnas, havia usado o carro para buscar a idosa todos os dias para que ela não ficasse sozinha. O segredo nasceu da proteção, mas também do medo da reação de Ricardo. A verdade era uma janela que chacoalhava com ventania. Ricardo sentiu as peças que ele juntou com suspeita começarem a cair. Aquele carro preto não era um símbolo de traição, mas um transporte de fragilidade. E ainda assim, a dúvida não se desfez como fumaça. Ele queria saber por que ninguém o avisou. Por que sua própria história foi deixada de lado num capítulo que agora reaparecia com voz trêmula. Seu Armando observava da calçada, com os braços cruzados, sem intervir além do que já interveio. A vizinhança, curiosa e morosa, tinha feito do acontecimento uma pauta de tarde. Mas ali dentro, nas paredes que ecoavam um relógio marcado por dor, a cidade parecia pequena e impotente diante da urgência de uma conversa entre três pessoas, cujas vidas haviam sido entrelaçadas pelo tempo e pela falta de palavras. Ricardo não conseguia evitar a sensação de que o passado estava ali, no ato de alguém descer de um carro às 4 da tarde. Mas a presença de Dona Helena também atravessava outros territórios. Era elo físico entre o homem que aprendeu a proteger-se e a mulher que, sem alarde, tratava estranhos como se fossem família. Havia um limitador invisível naquele encontro. Ninguém ali sabia o que dizer que pudesse consertar anos. Mas havia também uma possibilidade mínima, tênue como uma folha no inverno, de que as coisas pudessem ser remendadas. A tarde cedeu espaço para uma discussão que não precisava ser alta para ser destruidora. Ricardo quis respostas e Fernanda quis paz. Dona Helena, no meio, tentava colocar suas lembranças em ordem, sem saber que ordem procuravam. Era uma cena dolorosa, honesta, como se a verdade, quando se apresenta sem firulas, exigisse mais trabalho do que as mentiras. Ele olhou novamente para os convites sobre a mesa, agora cobertos pela luz fraca. A ideia de uma cerimônia grande deixou de ter sentido imediato. Havia decisões práticas a tomar, e também escolhas morais que não se resolviam com cerimônias. No entanto, dentro daquele turbilhão, Ricardo percebeu algo tênue, a possibilidade de um recomeço que não dependesse de perfeição, mas de presença. Talvez cuidar fosse a forma mais próxima de perdoar. Quando a tarde se estendeu, uma calma estranha desceu sobre a casa. Pouco a pouco, as bolhas de tensão foram sendo substituídas por uma lentidão que não era resignação, mas adaptação. Ele se sentou à mesa, frente a frente com Fernanda, enquanto Dona Helena dormia numa poltrona próxima, enrolada num chale. A respiração dela era irregular, e cada suspiro lembrava que, mesmo na confusão, havia vida. Ricardo apoiou os cotovelos na mesa e percebeu que, por trás do tormento, existia um passo que ainda não dava para dar. O da compreensão total. Era preciso tempo, cartas, provas,
Memórias que não seriam restauradas de imediato. Antes de tudo, era preciso ouvir. E Ricardo, pela primeira vez em muito tempo, se sentiu obrigado a ouvir mais do que acusar. Havia em sua voz uma vontade nova, uma sede de entender que se aproximava até do medo. Ele olhou para Fernanda com olhos que buscavam não só explicações, mas também confiança. "Me conte tudo", disse ele, e a frase não veio com rancor. Veio com uma vontade de reconstrução que ele mesmo não imaginava possuir. Fernanda respirou fundo, acolheu a pergunta e começou a narrar. Palavras miúdas, passagens de pensão, um nome que aparecia em bilhetes rasgados. A imagem de uma mulher que insistia em buscar pelo passado. A narrativa começou tímida e ganhou forma. Eram detalhes que até então ele não conhecia. Enquanto ela falava, a cidade lá fora continuava seu curso indiferente. Carros vinham e iam, o crepúsculo pintava a rua de laranja, e o barulho do portão, que antes era anúncio de tensão, agora era apenas o ruído de todos os fins de tarde. Mas naquele momento, para Ricardo, o som representava muito mais. Era o eco de escolhas a serem feitas, de uma casa que poderia ser lar de novo, desde que alguém aceitasse encarar as sombras sem fugir. E então, sem que ninguém pedisse, Dona Helena despertou. O olhar dela pousou em Ricardo como se fosse um pedido silencioso. Um reconhecimento lento, confuso, porém cheio de promessas interrompidas. Ela abriu a boca, tentou dizer o que sentia, e as palavras que saíram foram fragmentos de nomes, de ruas, de coisas que pareciam importar mais do que uma explicação simples. Era a demência ali, evidente, mas não desumanizante. Era apenas uma condição que conferia àquelas memórias uma realidade maleável. Ricardo, com o coração quase em pedaços, não sabia ainda como transformar tudo aquilo em cuidado. Mas havia uma decisão que, apesar do medo, precisava ser tomada: ficar ou partir. Era o nó que todo filho de abandono carrega quando encontra o rosto que lhe faltou. Ele podia manter a defesa que o havia protegido durante anos, ou podia, pela primeira vez, alargar a janela quebrada e deixar entrar a luz que seca a umidade das feridas. O carro preto, escuro como uma mancha de noite, continuava ali, com o motor frio, imóvel. Já não era mais apenas um objeto. Era um ponto de encontro entre o passado e o futuro, entre a suspeita e a possibilidade de reconciliação. Ricardo olhou para ele como quem olha para um espelho que reflete partes de si mesmo que preferia esconder. Quando a noite caiu, as luzes do bairro acenderam como pequenas sentinelas. Ricardo ajudou Fernanda a ajeitar Dona Helena numa cama improvisada na sala, com cobertores macios e o suporte tênue da rotina que ela precisava. Os gestos eram práticos e compassivos, e cada um deles pareceu diminuir, por alguns centímetros, a distância que ele vinha cultivando entre si e o mundo. Ainda havia perguntas sem resposta. Havia cartas por vir, provas a recolher, memórias a reconstituir. Mas uma coisa estava clara. O mistério do carro preto às 4 não era um enigma arquitetado para humilhar. Era um fato humano, com medo e cuidado entrelaçados, e a solução não viria de punição, mas de compreensão. Ricardo não sabia se perdoaria ou se esqueceria, mas sabia que algo dentro dele havia mudado. O convite de casamento, antes acusação, agora parecia apenas papel. O que tinha importância era a presença. Na calada da madrugada, quando a casa finalmente se silenciou, Ricardo permaneceu sentado na cozinha. A luz do relógio marcava horas tardias. Ele pensou nas palavras de seu Armando, na coragem de Fernanda em trazer alguém que ela mal conhecia para a casa deles, no rosto enrugado de Dona Helena que, por um instante, pronunciou seu nome. O passado, aquele que ele levou como uma carga, tinha reaparecido de maneira que ele não podia mais ignorar. Era hora de decidir quais feridas mereciam ser abertas para sangrar menos. Quando as primeiras luzes do dia se insinuaram pelas frestas das cortinas, Ricardo já sabia que aquela não seria uma manhã qualquer. Haveria conversas longas pela frente, cartas a serem lidas e um percurso de adaptação que não caberia em promessas fáceis. E ainda assim, quando olhou pela janela e viu o carro preto esperando como testemunha imóvel, houve uma sensação, pequena, mas real, de que, naquelas 4 horas em ponto, algo essencialmente humano havia voltado a bater à porta. Havia algo de sagrado naquela manhã que se seguiu à revelação. Não um milagre, não uma explicação pronta, mas uma espécie de convocação para enfrentar o que ficou pendente. Ricardo ainda segurava o último parágrafo do bilhete com as pontas dos dedos, como se o papel pudesse se desfazer se ele o apertasse demais. Fernanda havia guardado as cartas numa sacola plástica, entre um remédio e um par de luvas de jardinagem. Ela me pediu para guardar, disse ela com a voz cortada por algo parecido com vergonha. Falava em túmulos que a impediam de voltar.
Havia entre as linhas uma pressa, um medo, um pedido de perdão. Lê, ele pediu, e a palavra saiu pequena, quase um sopro. Leu as folhas como quem lê um mapa obscuro. Rabiscos, caligrafia que tremia na página. Trechos em que Helena tentava explicar que voltara, que buscara abrigo, que foi empurrada para longe não por falta de amor, mas por medo. Havia menções vagas a pessoas que a proibiram de sair, a dívidas que impediam a liberdade, a promessas quebradas que se transformaram em portas que bateram. Nada explícito demais, apenas pistas, a lógica de quem escreve de dentro de uma prisão de afeto e incerteza. Em um bilhete curto, Helena pedira algo que soava como um bálsamo. Se for meu filho, perdoe. Se não, cuide de mim. A assinatura vinha com um traço lento. Helena. Cada frase era uma lâmina. Ricardo leu, rasgou e refez o caminho, até entender que suas certezas haviam sido montadas sobre ausências mal explicadas. Sentiu, ao mesmo tempo, a ira que imagina para si quando lembra do abandono, e a surpresa de descobrir que a realidade não era tão simples quanto o rancor. O passado, tão bem regimentado em sua cabeça, mostrava falhas. Havia frestas por onde a verdade se infiltrava. Fernanda falou então com honestidade que soava menos como defesa e mais como confissão. Ela tivera medo de vê-lo partir outra vez, de vê-lo recuar diante da mulher que poderia ter sido a causa de sua dor. Achou que se arrumasse tudo, se conseguisse um cuidador diurno, se tratasse as pendências, ele entenderia. Ao mesmo tempo não queria tomar para si uma decisão tão íntima sem a chance de saber que aquilo funcionaria. Estrategicamente, ela preferira trazer a prova antes do anúncio. Era uma escolha moral difícil, proteger alguém de uma verdade que poderia destruir ou permitir que a verdade chegasse no tempo e do jeito que achassem seguro. A explicação não apagou a ferida, mas deu um lugar para o luto se mover. Ricardo usou as palavras contidas nas cartas como instrumentos, não mais como martelo, mas como alavanca para escavar. Perguntou com cuidado. Fernanda contou o que sabia. Helena fora vista pela primeira vez por uma vizinha que a encontrou tremendo numa calçada. Entrou numa pensão onde as outras moradoras a ajudaram. A própria Helena insistira no nome do filho. A partir dali, Fernanda manteve um contato discreto. Foi a comprar remédio, levou sopa nos dias de chuva, pagou sessões diurnas numa clínica que oferecia atividades e supervisão, fez empréstimos pequenos, encaixou gastos sem fanfarra. Tudo isso explicado em palavras contidas e em contas que ela abriu na mesa da cozinha. Quando Ricardo viu os extratos, as mensagens e as notas do que havia sido gasto, algo mudou nele que não era apenas culpa. Veio a compreensão de que amor também era essa soma de atos silenciosos, muitas vezes não compreendidos. E se Fernanda agira sem consultá-lo, fora porque conhecia suas feridas e temera abri-las. Não era traição, era proteção, mesmo que mal calculada. A conversa se estendeu até que a noite caiu e a respiração de Dona Helena, no sofá, tornou-se um ritmo quase musical. Eles decidiram não se precipitar. Antes de qualquer decisão drástica, chamaram a equipe da clínica que atendia a Helena. Vieram duas profissionais. Uma terapeuta ocupacional e uma enfermeira. Rostos calmos, gavetas de experiência. Não falaram de diagnósticos precisos, falaram de rotinas, de sinais a observar, de pequenas adaptações que fariam a casa mais segura. Sugeriram quadros com horários, rótulos nas portas, uma cama baixa e lâmpadas que não criassem sombras agressivas à noite. Propuseram encontros semanais para planejar como tornar a casa um lugar estável para alguém que se confundia entre ontem e hoje. Ricardo ouviu como quem absorve máquinas novas na fábrica. Anota, calcula, tenta inserir no ritmo da vida. Era inevitável que a lógica de supervisor emergisse. Delegar, organizar, prever. Mas por trás das planilhas e das listas, havia uma transformação que ele não reconhecia ainda. Aprender a cuidar. Cuidar não era só resolver problemas técnicos, era aceitar a instabilidade, aprender a dialogar com o imprevisível. E ele aceitou mesmo com medo. Os dias que se seguiram foram pequenas batalhas suaves. Convertido em abrigo improvisado, o quarto de hóspedes virou quarto de fato. A cama de casal foi substituída por uma cama mais prática, com grades discretas. Um criado mudo com água e óculos, um tapete antiderrapante no corredor. Foram comprados cadeados simples para gavetas com remédios e etiquetas com letras grandes. Um mural foi preparado na cozinha com nomes, fotos e horários. Mapas fixos para uma mente que se perdia ao atravessar a casa. Pequenos sinais deixavam pistas para o dia. Houve necessidade de reorganizar as finanças. O casamento, que por meses ocupou pensamentos de festa e convites, virou uma opção secundária. Ricardo somou contas, fez cortes e propôs que o que gastariam numa cerimônia grande fosse redirecionado para um fundo de cuidados.
Fernanda, que desde o início deixou claro que não procurara glória, aceitou com um suspiro de alívio. O casamento, se havia de existir, seria simples, íntimo, uma celebração do que escolheram ser. Parceiros que assumem juntos a responsabilidade por um passado que reapareceu. A vizinhança colaborou. Seu Armando, que primeiro fizera rir com suas observações, passou a trazer hortaliças, um pacote de sabão e um olhar menos indiscreto. Errei, confessou uma tarde, encostando-se na grade do quintal. Achei que era fofoca de esquina, vi agora que é coisa séria. Ele veio mais vezes com histórias estranhas que logo viravam ajuda prática. A minha neta dá banho em idosa. Se você quiser, eu peço. A cidade que antes julgou passou a amparar. Pequenas mãos trouxeram bolos, vizinhos se revezaram em companhia, e a casa que antes era palco de suspeita transformou-se em ponto de cuidado comunitário. Isso não apagou o desgaste, mas, como diziam as profissionais da clínica, dava a Helena uma teia de segurança. Helena, por sua vez, reagia de forma imprevisível e magnífica. Havia manhãs em que acordava límpida, lembrava nomes de rua, sorria e contava uma história que quebrava o silêncio do dia. Em outras tardes, confundia Fernanda com a dona da pensão. Chamava Ricardo por apelidos da infância ou perguntava por pessoas mortas. Havia momentos de ternura. Ela acariciava a mão de Ricardo como se recuperasse memórias de embalo. Havia também regressões bruscas, crises de desorientação que exigiam calma, vozes baixas, uma canção que a ancorasse. A equipe ensinou respirões, canções e rituais, uma música de rádio que lembrasse dias melhores, um cheirinho de sabão que abria portas de lembrança. O que surpreendeu Ricardo foi descobrir que o coração pode se dobrar, mesmo quando a razão resiste. Num dia de chuva fina, no quintal alagado de cheiro de terra, Helena viu uma foto antiga num porta-retratos. Uma imagem em preto e branco de uma feira onde ele, menino magro, segurava um bambolê. Ela apontou para ele, sorriu com dentes descuidados e disse com uma clareza que raramente vinha: "Meu menino." Não foi declaração de cura. Foi lampejo. Ricardo sentiu no som daquela voz algo que não esperava. A possibilidade de um afeto que se prova nas pequenas coisas. Chorou sem teatralidade. Um choro curto, que limpou algo que havia anos estava seco. Os meses trouxeram uma rotina nova. Fernanda e Ricardo se alternavam nas tarefas de cuidado. Contrataram uma auxiliar para algumas tardes, e a clínica manteve o período de atividades. A vida não se transformou numa série de cenas heróicas. Virou um dia a dia de pequenos reveses e pequenas alegrias. Havia desgaste, noites mal dormidas, erros, esquecimentos. Mas havia também sucesso. Uma tarde em que Helena, sem engano, reconheceu o bairro e quis caminhar pela rua. Correu quase no ritmo lento daquela felicidade e voltou falando de uma barraca de doces que existira em outra vida. Em outro dia, ela se pôs a bater palmas ao som de uma música que tocava na janela e esqueceu a confusão por um minuto inteiro. Aqueles minutos eram como vitórias que nenhum relatório poderia traduzir. E então, acontecendo de forma tão natural quanto as pequenas mudanças na casa, veio a decisão de celebrar com algo que realmente representasse o que eram. O casamento no quintal foi pensado como um ato de comunidade e de reconciliação. Não haveria buffet caro nem lista de presentes requintados. Haveria uma mesa com bolo feito pela vizinha, cadeiras emprestadas, luzinhas penduradas nos galhos da árvore e um altar improvisado com um pano branco batizado pelo vento. Convidaram apenas os mais próximos. Alguns colegas de trabalho, seu Armando, a equipe da clínica, vizinhos que ajudaram e, claro, Dona Helena. Na véspera, Ricardo caminhou pelo quintal e imaginou o lugar onde se colocaria para dizer sim. Pensou por um instante nas velhas certezas que o mantiveram duro. Perguntou-se se seria capaz de prometer sem medo. Fernanda, sentada no degrau da varanda, olhava uma flor que seu Armando trouxera. "Prometa o que você pode cumprir", disse ela sem tom de cerimônia. "Prometa presença." Ele sorriu. Achou graça por dentro. Promessas são fáceis de dizer. Presença é trabalho pesado, cotidiano e menos romântico. E era justamente isso que ele queria oferecer. No dia, o quintal estava cheio de sol tímido e de céu claro. Havia lágrimas nos olhos de alguns convidados, sobretudo no marido de uma das cuidadoras, que lembrava de sua própria mãe, e nos olhos de seu Armando, que batucava com orgulho no banco. Donas de casa trouxeram saladas, uma menina vizinha pendurou fitas coloridas em volta das cadeiras, um violão tocou canções que não se cansavam de contar histórias simples. Helena estava ali, no centro, outra vez figura de mistério e força.
Sentada numa cadeira com almofadas, observava com curiosidade. Em alguns momentos a confusão dominava, mas, em outros, sua atenção parecia clara como água. Ricardo e Fernanda trocaram votos sem floreios. Falaram de escolhas e de assunções. Ele falou da dificuldade de confiar e da escolha de não fugir. Ela falou de medo e de coragem, coragem de trazer a verdade e de suportar a consequência do segredo. Não prometeram mundos perfeitos. Prometeram presença, paciência e parceria. Houve riso. Houve gargalhada abafada quando um dos vizinhos esqueceu as palavras decoradas e improvisou. A cerimônia foi curta, mas densa. Helena bateu palmas de vez em quando, confusa e feliz, e em certo momento apostou-se de pé para cantar um verso que não se sabia se vinha dela ou dos ecos antigos. No final da tarde, quando as luzes começaram a tremeluzir e o céu tingiu-se de rosa, o carro preto voltou a cumprir seu papel no espetáculo da vida. Não mais um fantasma, não mais um sinal de traição. Desceu dele um motorista conhecido da clínica, um homem que durante meses levara e buscara Helena sem alarde. Ele trouxe um pequeno bolo e um pacote com lenços. A cena foi tão simples que poderia passar despercebida, se não fosse o peso emocional acumulado. O carro estacionou, a porta abriu e o homem sorriu com um ar modesto de quem trabalha no que acredita. Helena acenou para ele. Chamou-o por um nome que talvez fosse outro ou talvez fosse o mesmo. Ricardo observou aquilo. O carro, que antes fora provocador de tempestade, tornara-se veículo de continuidade, um instrumento para segurar aquilo que se tem de frágil. No discurso improvisado, seu Armando falou o que ninguém havia dito em público, que as coisas, às vezes, não são o que parecem. Falou do perigo de julgar pelo rumor e da beleza de agir quando se percebe que alguém precisa. As palavras soaram como reparo. Vizinhos aplaudiram. A cerimônia acabou com música e com pessoas dançando desajeitadas na grama, onde antes Ricardo contava minutos por medo. No entanto, a vida seguiu com sua complexidade. Nem tudo foi resolvido. Ainda havia dias duros, noites de angústia, momentos em que Helena se perdia tanto que Fernanda e Ricardo só podiam segurá-la e oferecer o braço. Houveram invoices, consultas, contratempos, mas também houve hospitalidade, pequenas vitórias e, acima de tudo, a percepção de que o amor era um trabalho contínuo, áspero, humilde e real. Algumas semanas depois do casamento, numa tarde que lembrava as outras, o portão abriu como sempre, às 16h em ponto. O coração de Ricardo ainda pulou. Velhos reflexos não morrem em um dia. Mas depois veio um olhar mais calmo. O carro preto entrou, os faróis desenharam o mesmo padrão na garagem e a porta abriu. Desceu o motorista com a rotina de meses. Desceu também uma cuidadora que vinha para o período diurno. Dona Helena, segura no braço de Fernanda, sorriu e num gesto que parecia dizer, aqui estou, bateu palmas. Ricardo, que por anos contara as horas como quem coleciona provas, sorriu pela primeira vez sem pontas de dor. O carro, aquele mesmo que antes despertara todo um juízo, não trazia segredos, trazia cuidado. O olhar do narrador, que por tanto tempo focou a suspeita, mudou também. O que antes era ameaça, agora era testemunha. As 4 horas da tarde que antes soavam como alarme, transformaram-se em uma batida regular de rotina, uma marca no relógio que dizia, hora de acolher. Ricardo aprendeu a entender que o mundo é feito de aparências que nem sempre contam a história inteira. Aprendeu que pessoas escondem por medo e que segredos podem nascer de um desejo sincero de proteger. O carro preto deixou de ser fantasma e tornou-se símbolo de uma escolha. Quem chega com intenção de cuidar merece, pelo menos, ser olhado com a possibilidade de bondade. A casa, que antes se fechava ao som de portões, agora se abria com vozes que conversavam alto o suficiente para não deixar que a solidão se enraizasse. Ricardo, que por anos tivera o hábito de consertar tudo com a frieza de quem domina máquinas, descobriu que há coisas que exigem outra ferramenta: presença, escuta, disposição para o erro. Na calçada, seu Armando, que vira o enredo todo desenrolar-se, passou a observar com menos curiosidade maldosa e mais com um certo orgulho afetuoso. Foi um enredo complicado, rapaz, disse ele uma tarde, ajeitando o boné. Mas olha só. No fim, a gente que cochichava lá na esquina acabou aprendendo que a porta pode se abrir por muitos motivos. Quando a história chegou aos seus termos mais simples, restou-lhes a tarefa de viver. Não havia garantias, nem promessas de cura. Havia sim uma casa com um plano de cuidados, noites divididas, risos interrompidos por confusões, e entre tudo isso, sorrisos que nasciam com pequenas lembranças. Havia também um casamento que não se sustentava em festa, mas em escolhas diárias.
E havia, acima de tudo, a transformação do significado de um som. O rangido do portão às 4 da tarde deixou de ser um martelo de acusação e passou a ser uma campainha de rotina, um lembrete de que alguém chega para cuidar. Ricardo, ao fechar a porta naquela noite, olhou para o relógio. O ponteiro marcava exatamente 16h. Sorriu. Não por completo, não com confiança absoluta, mas com a leve convicção de que o que mais importava não era o que o carro trazia, mas o que eles decidiram fazer com o que veio até a porta. No fundo, reconheceu que a presença de Fernanda, mesmo errando, havia sido um gesto de coragem. Reconheceu também que sua mãe, por trás da névoa da demência, havia sido uma pessoa tão complexa quanto ele, e que o perdão começara quando ele prestou atenção às cartas que tremiam numa sacola entre remédios. O carro preto continuou a entrar às 16 horas. E cada vez que isso ocorria, alguém descia com cuidado, alguém trazia café, alguém sorria e a casa respondia com vida. A sombra que antes impunha medo havia se transformado num sinal de continuidade. Se você, quando ouvir os faróis recortando a tarde, pensar na história deste quintal, lembre-se. Nem toda sombra é inimiga. Às vezes, ela carrega quem você ama. E se esta história tocou algo em você, compartilhe. Talvez alguém precise ouvir que as aparências nem sempre contam a verdade. E que, em muitos casos, a compaixão pode ser o antídoto mais prático para a dor.